Hoje a gente vai falar do papel fenomenológico da mãe na prática clínica, tá? A mãe, assim, é a origem, tá? A primeira coisa que a gente tem que perceber quando a gente recebe um paciente que está falando da mãe ou que o assunto principal é a mãe, a gente lembrar que a mãe é a origem. A mãe é a porta de entrada para o mundo, né? A gente pode pensar assim, fenomenologicamente, qual é a função da mãe? É trazer ao mundo aquele ser, né? É trazer ao mundo o ser no mundo, como Heidegger diz. Então, a mãe é a porta de entrada para o mundo, para nós todos, né? Todas as pessoas que estão aqui vivas, né, que estão existindo, elas têm a mesma origem, que é a mãe, né? Não existe, existem não existe outra forma de chegar no mundo que não seja pela porta de entrada da mãe. Então, esse é o primeiro ponto importante que a gente tem que ter em vista. Né? Quando a gente está falando da mãe, a gente está falando da origem. E essa origem é desde a nossa constituição total, física, né? Porque tem a gestação, que é o primeiro passo. Né? O primeiro passo. Existe a concepção, né? E quando a mãe está gestando o filho, né? Gestando o ser humano, o ser aí que vai vir ao mundo, ela com o próprio corpo dela cria um novo corpo, né? Então é um desdobramento. Então a mãe ela é a origem e é o desdobramento daquele ser que vem ao mundo, né? Então se a gente for pensar profundamente isso é muito profundo, né? É muito profundo. É como se da mãe desdobrasse outro ser. Então a gente pode dizer que é quase o mesmo ser, só que com uma singularidade nova, né? É muito profundo, assim, se a gente for parar para pensar. E depois tem toda a gestação, os 9 meses, né? São 9 meses o tempo para que a formação da criança aconteça até chegar o momento do parto, né? E a partir do momento do parto é quando acontece inicia a separação. Só que quem já acompanhou uma mãe cuidando de um filho recém-nascido, né, de um bebê, já pode ter percebido assim que é uma simbiose que existe, ou seja, quase um único ser. Porque aquele bebê que chega ao mundo, ele está tão fragilizado, né? Ele ainda é tão fragilizado, ele é tão é, dependente daquela mãe, que ele praticamente fica em simbiose com ela. Então, nós temos quase um único ser ali. O que mais simboliza isso é o cordão umbilical que foi cortado, né? Quando o bebê nasce no parto, existe um cordão umbilical que liga ele à mãe, que é essa ligação que representa fenomenologicamente essa ligação entre mãe e filho, e que é cortado. É o primeiro passo da independência daquele ser da mãe, né? Mas, assim, fisicamente esse cordão foi cortado, mas muitas vezes, afetivamente e simbolicamente, esse cordão continua ativo, né? Tanto que tem essa simbiose no início. A mãe amamenta o filho, a mãe cuida do filho, ela zela pelo filho, como se eles dois fossem um único ser. Tanto que o filho só consegue ficar com a mãe praticamente, só dorme com a mãe, fica nos 3 primeiros meses, pelo menos, é uma simbiose total e completa, né? E isso afeta muito psicologicamente a mãe muitas vezes. Tem várias sobrecargas emocionais, físicas para a mãe, né, nesse momento. E a mãe ela vai se despindo de si mesma para auxiliar aquele filho a se criar, a crescer, a se tornar um ser humano, né? Depois dessa fase da primeira simbiose, o bebê, por exemplo, começa a engatinhar, né? Ele começa a conseguir se distanciar da mãe, né? Ou seja, essa separação que eu estou falando, né, que é gradual, muito gradual, ela vai fisicamente se mostrando, se revelando fenomenologicamente pelo distanciamento da criança, quando ela começa a engatinhar e depois, mais para frente, quando ela começa a andar e começa a correr para longe da mãe, né? Então, isso vai acontecendo gradativamente, a criança vai se distanciando fisicamente da mãe e emocionalmente ainda há uma ligação muito profunda, principalmente na primeira infância, né? Essa separação vai continuando a acontecer, né? E acontece até a juventude, depois a vida adulta e assim por diante, né?
Só que aqui tem uma questão que existem duas conexões, duas ligações entre a mãe e o filho. Primeira é a ligação física mesmo, né? Como a gente falou, foi a mãe gerou aquele filho, depois o cordão umbilical foi cortado e tem toda essa dinâmica de distanciamento físico. Só que afetivamente, esse distanciamento não acontece dessa mesma forma. Afetivamente, depende de uma série de questões. E a primeira das questões, fenomenologicamente falando, é qual era a ligação dessa mãe que teve esse filho com a sua própria mãe. Porque já vem uma ligação da avó, né, do filho que nasceu, com a mãe. E como vem transgeracionalmente, por gerações, todas as ligações afetivas entre mães do passado. Né? Ou seja, a gente pode imaginar centenas, milhares de mães, né, que foram trazendo outras crianças e essa conexão afetiva vai passando de geração para geração. Então, por exemplo, para ficar mais assim real assim, né, e palpável para nossa prática clínica, se você tem uma mãe, uma mãe que teve uma mãe, né, que teve a avó desse filho, foi muito dura, muito rígida, eram outros tempos, ela tinha que trabalhar muito, sofreu muito, foi muito fria emocionalmente essa mulher tem a tendência de também não ter conseguido desenvolver afetivamente e não estar afinada afetivamente de uma maneira em que ela vai conseguir dar o afeto para o filho dela. Né? E isso vai ser uma dificuldade para ela, talvez. Isso vai ser um grande desafio. E quando nasce o filho, tudo isso, e isso é muito comum a gente ver nas queixas de pacientes que têm filhos logo depois, tudo isso vem à tona depois de ter um filho. Se você aí for mulher, já teve um filho, deve ter percebido que todas as ligações com a sua mãe vieram à tona quando você teve essa criança, né? Você provavelmente compreendeu muito mais a sua mãe do que antes de ter um filho, porque as emoções elas se conectam com a ligação dessa mãe com a sua própria mãe. Então, essa conexão afetiva, essa afinação afetiva que vem de gerações de mães, né, vão passando e cada mãe pode desenvolver modos e maneiras de ser mais afetivos, mais próximos do filho, independente de como ela foi tratada, né, pela sua própria mãe. E o processo terapêutico muitas vezes ajuda muito nisso, quando existencialmente ela começa a compreender que ela não precisa ou repetir os mesmos passos da mãe ou ir no extremo oposto dos passos da mãe. Porque essa é a questão clínica mais comum da gente ver. Né? Chega a pessoa que ou ela quer ser igual à mãe ou ela quer fugir completamente dos padrões da mãe, ir para o extremo oposto da mãe. E esses dois modos de ser, eles são existencialmente privativos, porque a pessoa não tem a sua própria autenticidade, ela está tentando ou copiar um modelo de mãe que ela teve, que é o modelo, o modo de ser da mãe que ela conheceu, que ela concebeu e que ela tenta replicar, ou ela tenta fugir desse papel desesperadamente. E a gente sabe que quanto mais a gente tenta fugir de algo, mais a gente se aproxima daquilo, porque no fundo a gente está sempre pensando naquilo que a gente está tentando fugir. Né? Então, nessa fuga ou nessa aproximação extrema, existem privações existenciais que a pessoa precisa começar a refletir, trazer para uma terapia, para um autoconhecimento, para uma investigação de si mesmo, para ela começar a compreender que ela pode fazer diferente ou ela pode fazer igual algumas coisas que a mãe fez. Né? É muito comum a gente ter essas duas dinâmicas de excesso de zelo e amor pela mãe e de proteção quase com aquilo que a mãe foi, ou um excesso de crítica, de criticismo e de olhar a mãe com olhos muito negativos. E a realidade é que a gente vê que chega um momento em que a pessoa precisa compreender essa mãe que ela teve, aceitar, porque foi essa mãe que deu a vida, que originou, que foi a origem, como eu disse no início do vídeo, foi a origem
da vida dessa pessoa. Então, ela precisa aceitar o modo mesmo como a vida chegou até ela. Né? E esse modo é a mãe. Né? Claro que o pai tem a sua função, mas hoje eu não estou falando do pai, estou falando da mãe. Então, ela tem que ter uma aceitação da sua origem, porque foi como foi. Né? Não adianta ela tentar negar o que foi ou tentar criticar e fugir do papel daquilo que foi a mãe. Então, essa ligação entre mãe e filho é muito profunda e por mais que a pessoa tente fugir da mãe, por exemplo, tem muitos casos, né, que a gente vê de filhos que acabam cortando laços com a mãe, cortando conexão, não fala mais com a mãe, isso na verdade aproxima cada vez mais a pessoa da imagem da sua mãe, porque ela, ao, ao, ao mesmo tempo que foge, ela se aproxima, né, dessa mãe. E outra coisa muito importante, assim, no olhar fenomenológico da mãe, é a gente perceber que existe uma coisa que chama coração da mãe, né? O coração da mãe. O coração da mãe é uma linguagem afetiva que a mãe tem com o filho, que é uma linguagem que está para muito além do racional, está para muito além do cognitivo. É uma linguagem de afeto em que a mãe ela é capaz de intuir coisas com o filho, ela é capaz de sentir alguma coisa que o filho está passando. Né? É muito comum, eu mesmo, eu lembro a época que eu morei em São Paulo, morei longe dos meus pais, eu sou nascido no interior, né? Fui morar em São Paulo por uns anos e teve uma fase que eu não estava muito bem, assim, não era exatamente, eu não estava saudável psicologicamente, lá pelos meus 20 anos, 20 e poucos anos. E a minha mãe percebia isso claramente, assim, só de falar no telefone. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, assim, a sua mãe te liga, ela fala, você tá com uma voz estranha, tá acontecendo alguma coisa com você, né? Então essa intuição, essa afinação da mãe com o filho é muito profunda. Essa afinação afetiva mesmo da mãe com o filho. E ela se demonstra, se revela de várias maneiras, assim. Uma das mais comuns é a intuição, né? A mãe, às vezes, ela intui algo que vai acontecer com o filho, ou ela percebe algo, né? Ou ela sente mesmo no corpo dela algo que está se passando com o filho. É uma linguagem misteriosa, uma linguagem que não é a linguagem racional, e eu considero que é a linguagem do coração, é uma linguagem afetiva, que está sempre conectando o filho e a mãe, por mais distantes que eles estejam fisicamente e às vezes até afetivamente. Muitas vezes, mesmo afetivamente distantes, né? Mesmo que o filho não esteja pensando na mãe ou a mãe não esteja pensando no filho, algumas ações, algumas coisas conectam os dois, filho e mãe, de forma muito profunda e muito forte, né? É, as memórias afetivas as memórias afetivas que a mãe traz com ela também passam para os filhos, né? Então, por exemplo, uma mãe que viveu com medo na infância, viveu assustada, viveu com experiências de vida ameaçadoras, que não eram seguras, tem a tendência de, quando nasce o filho, tentar proteger esse filho desse mundo inseguro em que ela considera que o mundo é. Porque ela está afinada afetivamente nessa afinação de medo, nessa afinação de temor, e ela vai fazendo a mesma coisa com o filho, tentando proteger, passando esse medo que ela tem. Né? Então, não é que a mãe e o pai, né, mas aqui a gente está falando da mãe, passa apenas aprendizados cognitivos, apenas ideias, apenas modos de ser para o filho, né? Exemplos. Não. Ela também passa afetividade, sentimentos. Então, uma mãe com medo, afinada na tonalidade afetiva do medo, ela tem a tendência de passar para o filho dela uma afinação de medo também, amedrontadora. E essa criança pode estar sujeito a ela também ir sentindo medo ao longo da vida. E se ela não fizer um trabalho, se ela não se conhecer, se ela não fizer um autoconhecimento, quando ela tiver um filho, ela tem a tendência de fazer a mesma coisa. Né? É muito comum, às vezes, a gente ver, chega um paciente para a gente e ela começa a falar da relação com a mãe, né? Criticando ou falando que é o oposto, ela quer fazer o oposto,
E durante a vida dela, ao longo da vida, ao longo dos acontecimentos da vida dela, ela vai repetindo padrões, ela vai repetindo as coisas que a mãe também fez, né? E por que que isso acontece, né? Não é uma questão simplesmente do inconsciente, é uma questão de observar. Desde criança a gente observa, a criança é como se fosse uma esponja, ela vai chupando tudo o que tem à volta dela. Assim. Todas as percepções dela são muito abertas, então ela vai percepcionando tudo. Então, o modo mesmo como a mãe experiencia a existência dela, as ações que ela toma, as coisas que ela fala, tudo isso a criança vai interiorizando aquilo. E a tendência ela é usar isso como o seu norte, um norte para ela. E ela vai fazendo da mesma maneira, né? Até o momento em que ela pode ter a percepção de que aquilo não é um caminho dela, um caminho que ela realmente, autenticamente quer fazer. E aí ela pode mudar a partir daí. Mas essa mudança, às vezes, é muito difícil, porque aquilo que a gente percepciona e aquilo que a gente é, absorve, a gente normalmente reforça e repete, né? Então, aí a gente vê assim, fenomenologicamente, como a mãe ela influencia tanto para o mal quanto para o bem a filha, né? A filha ou o filho. É uma questão assim muito profunda e muito forte por conta dessa simbiose que acontece desde da gestação até a criança ir se distanciando fisicamente da mãe, até se tornar uma adolescente e até vir para a vida adulta, né? Para a vida adulta. Então, a visão fenomenológica da mãe é uma visão que leva em conta a mãe como origem, como desdobramento, né? Porque a mãe é o desdobramento do filho, o filho é um desdobramento da mãe, é um pedaço quase da mãe, né? A gente pode dizer assim. É como se a mãe gerasse um ser que é uma continuidade dela, né? O pai entra nisso também, mas já de uma forma mais indireta. A mãe é uma coisa muito direta, né? Muito direta. E por isso que tem essa conexão tão profunda, né? Eu sou pai, né? E eu vejo essa conexão entre o meu filho, que tem 3 anos, com a minha esposa, é uma conexão muito profunda e muito mais poderosa, por enquanto, do que a minha, com certeza. Porque ele e ela têm uma ligação que, que é quase de simbiose e que vai se separando aos poucos. E eu tenho uma função nisso também, o pai também tem uma função para fazer essa separação, para trazer o filho também para o mundo, né? Para levar o filho a ser no mundo para além da mãe, porque o mundo do filho, quando nasce, é a própria mãe. Tá? A mãe é o centro de tudo, né? Ele saiu da mãe, então o mundo dele era a mãe. E o mundo dele vai deixando de ser a mãe conforme ele experiencia, conforme ele é no mundo para além da mãe, né? Então é muito importante o filho ter essa possibilidade de ir para além da mãe, mas ao mesmo tempo sempre ter a possibilidade de voltar à mãe, que é a sua origem. Porque a gente sempre precisa voltar à origem. Porque é na origem que tem as nossas referências, é na origem que está a nossa raiz, e a mãe é a raiz do filho, né? Então é muito importante a gente observar assim o tamanho e a grandeza de ser mãe, né? É uma coisa muito, muito, muito grande, né? Aí aqui a Magali está perguntando na adoção como se dá o estabelecimento dessa conexão. Depende muito, né? Mas com certeza se dá, porque o próprio ato da adoção é um ato, normalmente, né? É um ato de amor, né? Então, no ato da própria doação, no ato da pessoa se colocar nesse lugar da adoção, ela já está num movimento de amor com aquela criança. Aí depende da idade, né? Se pega um bebê muito pequeno, ainda há tempo de fazer essa conexão. Mas é importante dizer que a mãe biológica, mesmo em qualquer fase em que essa criança é adotada, a mãe biológica também tem e sempre terá um lugar para essa criança.
porque foi quem gerou, quem teve toda esse desdobramento. Então, a ligação da criança adotada com a mãe biológica sempre existirá e sempre será forte. Mas a mãe que adotou, né, ela cria a conexão logo no ato de adotar, né? Se a gente pode considerar, e depois no modo que ela trata o filho, né? Se ela trata o filho de uma forma boa, de uma forma positiva, com afeto, com afetividade, traz uma boa educação para esse filho, ela já vai criando, ela já vai cativando uma conexão, uma afetividade com aquela criança, e essa conexão pode ser estabelecida, como eu conheço vários casos em que essa conexão foi estabelecida. Mas nunca se esquecendo que a mãe de origem sempre tem o seu lugar e sempre tem a sua importância. Né? Para a criança sempre vai ter. Né? Mesmo que ela não conheceu, mesmo de qualquer forma, existe uma ligação muito profunda. Né? Espero que eu tenha respondido aí a sua pergunta, Magali. Tá? Então, essa influência da mãe é uma influência que a gente pode ver na prática clínica no próprio discurso do paciente, né? Normalmente, né, a psicanálise ela compreendeu assim o tamanho da importância de pai e mãe para a estrutura psicológica da criança e do adolescente, né, da vida adulta, é, e realmente, acertadamente, porque existe realmente uma importância central do papel do pai e da mãe para o desenvolvimento psicológico da criança, para o desenvolvimento existencial também, né? Então, a gente precisa sempre observar, quando um paciente chega, quais são as suas questões com a origem dele, né? E a origem, quando ele for buscar a origem dele, pelo menos a origem aqui, né? Quando a pessoa nasce, é uma origem da mãe, né? Do pai, claro, o pai tem seu lugar, mas da mãe principalmente, né? Então a gente observar essa origem na prática clínica é observar como é que esse paciente narra a sua história e narra a história da sua mãe e a relação entre eles. E a gente pode perceber várias coisas nesse momento. Né? Se o paciente fala da mãe de uma forma agressiva, de uma forma que tem muita dificuldade no relacionamento, a gente pode ter certeza que em várias coisas na existência dessa pessoa, ela vai encontrar essa agressividade em relação ao mundo e essas dificuldades também. Né? A partir do momento em que ela começa a fazer as pazes com essa mãe, mesmo que essa mãe tenha sido terrível, né? Mesmo que essa mãe não tenha sido nada boa para ela, mas ela, dentro dela, interiormente, ela começa a fazer um trabalho para aceitar a sua própria origem, aceitar como foi e conseguir superar as dores daquilo que ela passou. Normalmente é um reflexo, isso reflete na existência da pessoa e a pessoa vai tendo uma existência mais harmoniosa, as coisas vão dando mais certo para ela. Isso é uma coisa bem clara assim na minha experiência como psicoterapeuta, de observar como a relação, tanto com a mãe quanto com o pai, vai moldando a relação no mundo da pessoa. Né? Então é muito próximo a narrativa da relação que a pessoa tem com o pai e com a mãe, com a narrativa com que ela tem do ser no mundo dela, das coisas do mundo dela, né? Da forma como ela se relaciona com o mundo. Tá? E vocês podem ir observando isso na prática de vocês, que vocês vão perceber essa ligação muito poderosa, muito forte entre aquilo que eu narro a respeito da minha origem e aquilo que eu narro a respeito da minha existência enquanto ser que vai sendo no mundo. Tá? É muito próxima a essas narrativas. Tá? É isso. Se alguém mais tiver alguma pergunta, eu respondo, mas esse foi assim a visão fenomenológica do papel da mãe na formação da criança e no desenvolvimento do adulto e na psicoterapia, na prática clínica. Tá bom? Uma boa noite para vocês aí, tudo de bom.